O plenário aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que cria o Ministério da Segurança Pública. A gente vai falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações, acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães. Olá, Dini, boa noite. Isso significa, Dini, que o Ministério da Justiça vai ser desmembrado aí em dois, é isso? Isso confirma, né, essa divisão do Ministério da Justiça. Lembrando que essa medida provisória ela já está em vigor desde fevereiro, né, Jaciene? Então, é uma medida provisória que dividiu o Ministério da Justiça em dois. Ficou o Ministério da Justiça, como a gente tradicionalmente já conhecia, e criou esse Ministério da Segurança Pública, que a princípio, pelo texto do governo, seria extraordinário, né, por um momento que nós passamos hoje no país, que é um momento que foi elencado como prioridade da segurança pública do governo. Né? No entanto, quando esse projeto ele trouxe, na verdade, essa medida provisória começou a ser analisada aqui no Congresso Nacional, na comissão de deputados e senadores que avaliou o texto antes de chegar aqui no plenário, lá mesmo foi modificado o texto e foi retirado esse termo extraordinário. Então, esse ministério, Jaciene, ele já passa a ser teoricamente permanente. E ele foi aprovado sem grandes obstruções, na verdade, sem grandes oposições, né? Havia concordância quanto à criação, apesar disso, ele sofreu algumas críticas que a gente pode ver na reportagem. A área mais carente do país, que é a segurança pública, merece esse ministério, por isso que nós vamos aprovar esse projeto, votando sim. A criação do Ministério da Segurança Pública dá um novo alento a essa sociedade brasileira que vive com medo, vive angustiada, porque ninguém é feliz vivendo com medo. Nada mais parece razoável do que a criação de um Ministério da Segurança. Mas só parece que esse é mais um equívoco do governo Temer. Criar mais estruturas. Já temos 29 ministérios. Criar mais estruturas, mais órgãos, mais ministérios, sem os recursos, só serve para colocar os amigos e apaniguados do senhor Michel Temer no poder e com foro privilegiado. Há que se salientar que o governo, ao invés de cortar despesas em áreas que não afetem diretamente a população, para formar recurso para esse novo ministério, está cortando recursos da saúde e de várias áreas sociais importantes. Então, esse ministério ele fica responsável pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Federal e também pela Força Nacional de Segurança. O texto ele autoriza, por exemplo, que o Ministério da Segurança Pública faça requisição de militares, quando for necessário, ao Ministério da Defesa. O texto também cria um Instituto Nacional de Pesquisas, de Estudos em Segurança Pública, para criar aí estatísticas para o governo fazer algumas ações a respeito desse assunto também. Havia uma polêmica, inclusive, a respeito de que esse instituto seria um desmembramento do IPEA, mas como houve muita divergência a respeito desse ponto, foi tirada essa questão do IPEA. Então, o texto dá autorização para a criação desse instituto, sabe, Jaciene, mas sem vinculação nenhuma com o IPEA. Ou seja, não há nenhum desmembramento, nenhuma divisão de servidores, né, Dini, para compor aí esse instituto criado pela medida provisória, né? Não. Ele é um instituto novo, um instituto independente do IPEA. A medida provisória agora vai para análise dos senadores, que tem até o dia 26 para analisar, sem que a medida provisória perca a força de lei. Agora, Dini, com relação à Petrobras, hein? Então, na verdade, foi aprovada a urgência de um projeto que autoriza a Petrobras a vender até 70% dos poços de petróleo da camada pré-sal, em que ela tem exclusividade para pesquisar e extrair o petróleo e o gás natural. Lá em 2010, quando a União ela repassou para a Petrobras essas áreas para exploração do petróleo, em que só a Petrobras pode mexer. E nessas áreas, são aí 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural que a Petrobras pode tirar dessas regiões. No entanto, esse projeto ele permite que 70% dessas áreas sejam vendidas. Então, a Petrobras pode vender e os outros 30% fica aí com ela. É só a urgência, mas a intenção é votar esse projeto, o mérito dele, o conteúdo dele, aqui no plenário na semana que vem, viu, Jaciene? Agora, Dini, essas votações todas que ocorreram hoje, a gente percebeu que não houve muita obstrução lá. Na verdade, não houve obstrução, né? Foram votações
sessões tranquilas? O que aconteceu? O que permitiu isso, hein? Então, não houve obstrução, mas houve bastante divergência, inclusive sobre esse projeto que eu disse agora da questão da Petrobras, que permite aí que a Petrobras venda esses 70% desses campos que ela tem exclusividade. Isso dá já uma amostra de como é que vai ser o debate na semana que vem. Vamos dar uma olhada? A Petrobras dispõe de uma grande descoberta de petróleo que foi paga ao governo no ano de 2010 e esse projeto possibilita acelerar a exploração desses primeiros 5 bilhões de barris. Já é conhecido que a reserva é muito superior. Uma discussão entre o Ministério da Fazenda, a própria Petrobras e o Ministério de Minas e Energia vem sendo tratado para que a gente possa, inclusive, promover novos leilões, fazendo assim com que novas fronteiras possam acontecer no mercado de offshore brasileiro. Já tem anunciado até o ano de 2025 o Brasil será o maior destino de investimentos da indústria offshore do mundo. O governo quer fazer uma nova medida, quer permitir que a Petrobras possa partilhar em até 70% as suas áreas concedidas. E isso inclui, inclusive, a área da cessão onerosa, que é uma área onde não há risco algum na exploração. A perfuração ali será feita com 100% de sucesso. 100% de sucesso. E o governo quer entregar isso às multinacionais, às empresas estrangeiras. Nós não podemos concordar com isso. Agora, como você bem observou, Jaciene, as votações, apesar das polêmicas, elas ocorreram sem obstrução, ou seja, sem que os partidos utilizassem o regimento para tentar atrasar ao máximo a votação ou até mesmo derrubar a votação. Isso foi fruto, na verdade, de um acordo que foi fechado entre os partidos de oposição e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem. Esse acordo ele prevê que o presidente Rodrigo Maia vai tentar fazer com que o governo retire aquele projeto de lei da comissão que está sendo analisado numa comissão especial e que permite a privatização da Eletrobras. Esse, inclusive, é o grande ponto de discordância entre a base governista e os oposicionistas e a oposição. Aí a ideia é que ou esse projeto ele não seja nem chegue a ser votado na comissão especial, ele não avance, né? Em troca, seriam colocados vários projetos em votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados sem obstrução. Sem obstrução não quer dizer que tem acordo, viu, gente? Na verdade, a oposição é contra vários desses projetos, mas esses projetos serão votados sem obstrução, ou seja, sem essas tentativas de tentar barrar ou alongar a votação. E entre esses projetos que estão previstos para serem colocados aqui em votação sem obstrução, está a continuidade da votação do cadastro positivo e aquele projeto que permite a venda de distribuidoras de energia elétrica nas regiões norte e nordeste da Eletrobras. Jaciene. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Só mais uma informação. Sim. Essa questão dos acordos, vale a gente lembrar que os acordos são fechados, mas também mudam, né, de acordo com o tempo. E essa é a situação que a gente tem até o momento. Mas, por enquanto, o projeto da Eletrobras fica parado, né? O projeto de privatização da Eletrobras, sim, mas os das distribuidoras, a princípio, ele já será votado na semana que vem. Tá certo, Dini. Mais algum complemento? Olha, teve um projeto de lei também que foi aprovado, é a questão da psicomotricidade, que é a regulamentação, o reconhecimento e a regulamentação da profissão, né, ligada à psicomotricidade, que é aquela profissão que alia aí a questão motora, cognitiva das pessoas. Foi retirada a hipótese de se criar um Conselho Federal para a profissão, mas a regulamentação e o reconhecimento da profissão foi aprovado aqui no plenário agora há pouco. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais.